Entrevista. A combinação de baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas, fumaças provenientes de queimadas deixa o corpo mais suscetível a doenças, principalmente as que afetam o aparelho respiratório. E com essas altas temperaturas pela qual estamos passando e escassez de faltas de chuva, surgem as doenças como asma, bronquite, gripes e resfriados, são muito frequentes nesta época do ano. Francisco, para falar e dar dicas para os cuidados em que devemos ter, está aqui no estúdio o médico Dr. Nilo Paro, ele que é formado pela Universidade de Alfenas e atualmente trabalha como professor de medicina na Unify e médico também na UTI de Espírito Santo do Pinhal. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença e por atender o nosso convite. Bom dia, Felipe. Bom dia, o pessoal da rádio. É um prazer sempre estar aqui para poder ajudar vocês na orientação às pessoas, nesse período agora de muito calor, tempo muito seco e escassez de chuva. A gente agradece a presença aqui, doutor. Para a gente começar, fala para a gente, esse calor tem deixado as pessoas muito desinquietas, né? Realmente incomoda e traz alguns malefícios para a saúde. Como então a gente pode proteger o corpo dos danos causados pelo tempo seco? Bom, o primeiro dano ao nosso corpo pelo esse excesso de calor é a desidratação. O nosso corpo necessita de muita água para que as nossas funções vitais permaneçam sendo realizadas. Então a primeira coisa que a gente deve entender e fazer é hidratar bastante, tomar muita água. Não vale suco, não vale refrigerante, e sim água mesmo. É necessário mais ou menos uma dose, ou o que a gente chama de um valor de 30 ml por quilo dia. Então, por exemplo, um paciente de 70 quilos, ele deve ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Além disso, o ar muito seco, ele propicia maior propagação de partículas de poeira, partículas provenientes de queimadas, e isso pode adentrar pela nossa via respiratória e levar a inflamações. Pacientes que têm asma, bronquite, ou seja, uma hiperreatividade das vias aéreas, pode ser deflagrado mais crises de falta de ar, de chieira. Então, uma outra forma que a gente recomenda é que se a pessoa tem esse tipo de problema, é que ela tente umidificar o ar onde ela permanece. Utilizando umidificadores que a gente compra em farmácia e os equipamentos assim, mas uma dica muito, muito boa é molhar uma toalha e colocar essa toalha estendida em uma porta, num lugar de uma janela, para que isso ajude a umidificar o ar, tá? Falando aí de dicas, doutor, passar pano úmido na casa e deixar a casa livre de poeira ajuda? Ajuda. Sempre tá passando um pano molhado no chão ajuda a retirar aquelas partículas de poeira, de micropartículas que ficam no chão, e isso diminui a propagação. Toda vez que a gente passa por um chão seco, onde está cheio de partículas, essas partículas são elevadas e elas podem atingir a nossa via respiratória. Então, melhorar ou então intensificar a higiene do local onde você habita também é uma ótima dica. Certo. Doutor, e por que o tempo seco é tão prejudicial ao sistema respiratório? Porque quando a gente tem uma diminuição de partículas úmidas ou de água misturada ao ar que nós respiramos, mais partículas ou micropartículas são propagadas com uma velocidade maior. Junto a essas micropartículas, infelizmente, as partículas virais, algumas bactérias e alguns fungos podem também ser propagados e adentrar a nossa via aérea, tá? Então, nessa época agora, por incrível que pareça, o calor vai proteger a gente porque mata o vírus, mata a bactéria no ar, é muito relativo. Na verdade, o que a gente acaba tendo é um aumento na incidência desse tipo de infecções de vias aéreas, tá? Doutor, eu acho que um dos órgãos que mais sofre com esse tempo seco são os olhos. Tem alguma dica em especial para o cuidado com eles? Sim. O olho também, a síndrome do olho seco, que a gente fala, diminuição da quantidade de lágrima, propaga também ou aumenta a incidência também de infecções oculares. Então, as conjuntivites, que todo mundo ouve falar. A gente tem duas formas principais, que são as conjuntivites bacterianas e as conjuntivites virais. As conjuntivites virais são um pouco mais agressivas. O ideal é que a gente sempre umedeça os olhos. Uma dica que você pode fazer, ou que o pessoal pode fazer, é pegar um frasquinho
de soro e sempre está pingando soro fisiológico no olho, tá? Sentir que o olho está muito seco, pega uma gazezinha, um algodão, umedece isso com o soro fisiológico e faça compressa no olho. Então isso ajuda também a umidificar o olho, tá? E a hidratação também, que vai acabar levando água pelas nossas vias lacrimais e ajudar a umedecer o olho. Outra dica também importante é, quando sair na rua, nesse tempo seco, sempre que possível, utilizar um óculos escuro. O óculos escuro é para proteger também da luminosidade, que também é danosa o nosso nervo óptico, e também para proteger que partículas que estejam no ar ou que venham pelo vento possam alcançar os nossos olhos. Usar o soro fisiológico, doutor, para lavar as vias respiratórias, nasais, também ajuda? Ajuda, boa, Felipe, muito boa essa dica sua. Da mesma forma que a gente falou de lavar o olho, colocar o soro fisiológico, colocar pelo nariz, pingar algumas gotinhas e fazer a toalete que a gente diz. Inspirar aquela gotícula e depois suar o nariz ajuda bastante. Muitos vão notar que quando faz isso, que a hora que faz a expiração, que força para tirar aquela secreção, a secreção vai sair até achocolatada ou até escura, e são as partículas mesmo de poeira que estão querendo entrar na nossa via aérea. Outra dica também muito importante é que os vírus, eles permanecem na nossa via aérea respiratória. Então, do nosso nariz, eles descem para a nossa faringe, orofaringe. Tomar bastante água faz com que o vírus, ao invés dele desça para o nosso sistema respiratório, para o nosso pulmão, ele vá sendo levado na enxurrada da água lá para o nosso sistema digestivo, para o nosso estômago. E aí, os nossos ácidos gástricos vão ajudar a inativar os vírus, tá? Então a hidratação também é importante nisso aí. Mas lavar as vias aéreas com soro fisiológico é uma ótima dica também. Doutor, quais são os horários que a gente deve evitar o contato com o sol? E para quem trabalha diretamente no sol, quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? Bom, a maior incidência, a maior gravidade que a gente tem por exposição solar é próximo aí do meio-dia, né? Que a gente diz que é a hora que o sol está mais alto e a hora que ele mais incide em cima do nosso país ou da nossa região. Então o ideal seria que as pessoas, a partir das 10h30, 11 horas da manhã, até as 3 horas da tarde, evitassem o contato com o sol. Pô, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair na rua, eu tenho minhas coisas para fazer. Então, utilizar protetor solar é muito importante. A gente sabe que a alta exposição ao sol aumenta a incidência também de doenças de pele, principalmente os cânceres de pele, que a gente não vai sentir agora, mas com anos e anos isso vai aparecer. Sempre poder usar o protetor solar acima do fator 30, é muito importante isso, tá? Fator de proteção 15, 20 não vai proteger. E, se possível, utilizar a manga comprida, tá? A gente vê que tem alguns materiais aí que são termoprotetores, então essas camisas de termoproteção, o pessoal que trabalha na roça, que trabalha exposto ao sol, pode parecer esquisito, pô, eu vou me proteger, vou tampar meu braço, vou sentir mais calor, mas você, na verdade, está protegendo contra a exposição, a radiação ultravioleta. Falando aí dessa exposição ao sol, doutor, e para quem pratica atividades físicas, o ideal é escolher quais horários? Agora, é melhor escolher então o horário do período da noite? O horário da noite é uma ótima opção. A gente tem menor exposição ao sol, o calor é menor, né? O abafamento é menor, né? Então, a prática esportiva no horário da noite ou no período da manhã até as 10 horas da manhã é o melhor horário para ser realizado. A fadiga muscular é menor, a necessidade de reidratação é menor, tá? Então, seria bom isso aí. E para quem pratica atividade física, lembrar que não só a água pura é importante, a água com eletrólito. Então a gente tem esses repositores aí salinos, tipo Gatorade, esses que a gente tem várias marcas, eles são muito importantes, porque quando a gente perde água no suor e na urina, a gente perde também eletrólito. E principalmente um eletrólito que é muito importante no nosso corpo, que é o potássio. O potássio é regulador da musculatura, de contração muscular, e muitos pacientes ou muitas pessoas que fazem muita atividade física reclamam muito de cãibra. Então é uma forma de você proteger utilizando o repositor. E também algumas frutas que também têm uma alta concentração de potássio. A laranja, a banana, tá? Então você pode comer uma banana, 2 bananas por dia, tomar um copo de suco de laranja, não como hidratação, mas sim para repor o potássio que a gente está perdendo. Lembrar que a hidratação adequada é aquela que o paciente ou que a pessoa toma água e depois, quando ela vai no banheiro fazer xixi ou urinar, o xixi tem que estar clarinho.
quase a cor da água. Quanto mais amarelo tiver o xixi, é porque menor é o teu índice de hidratação. Então, uma forma que a gente utiliza para saber se está tomando muita água ou não é a cor do xixi. Quanto mais clarinho, melhor hidratado eu estou, melhor protegido eu estou. E melhor o meu rim está protegido. Doutor, falando então agora sobre alimentação, qual alimento deve ser evitado e quais aí que faz bem para essa época do ano? Bom, toda alimentação que é mais pesada, então a gente diz alimento que tenha muita gordura, alimento que tenha muito carboidrato, tá? É de digestão mais difícil, tá? Então são aqueles alimentos que o teu sistema digestivo vai levar um tempo maior para digerir eles, para desmanchar eles, levar para o teu intestino absorver. Então, nessa época, a gente orienta que as pessoas evitem os alimentos assim, que tenha muita gordura, tá? Muita massa, muito queijo amarelo, tá? Que tenha carne gorda, tá? Que tenha a parte mais pesada mesmo. O ideal é fruta, verdura, legume, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma carnezinha cozida, tá? Porque a gente precisa de proteína, infelizmente a gente necessita Essencial, né? Essencial, tá? Doutor, esse tempo seco e quente também traz aí um aumento das doenças pulmonares obstrutivas, como asma, bronquite e enfisema? Bom, o enfisema é uma consequência de um paciente que tem uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. O paciente já tem uma lesão pulmonar, geralmente relacionada ao tabagismo, relacionado a alta permanência em locais que tenha muita fumaça, né? E vai levar o pulmão a se ficar duro, vamos dizer assim. Então a expansão pulmonar é menor. O tempo mais seco propicia maior quantidade de partícula, vai propiciar maiores infecções pulmonares, principalmente bacterianas, e aí o paciente com enfisema vai ter as agudizações. O paciente que tem asma e bronquite, ele tem o que a gente chama de hiperreatividade das vias aéreas, ou seja, as vias aéreas dele, mais pequenininhas lá perto do pulmão, elas são muito sensíveis por presença de partícula de poeira, por alérgeno, que a gente fala, por produto químico e tudo mais. Isso propaga mais nesse tempo seco, chega lá na via aérea e a via aérea faz como se ela estivesse tendo uma cólica ou como se ela estivesse tendo uma contração. Essa contração vai fazer o paciente ter o sibilo e as crises de asma. Por isso que é importante que o paciente asmático e bronquítico, vamos dizer assim, edepocítico, também hidrate bastante e mantenha o local onde ele fica sempre muito úmido, tá? Doutor, e para quem tem sangramento pelo nariz? Bom, o sangramento pelo nariz... Às vezes até assusta, né? A mãe fica desesperada, a criança... Né? Normalmente, assim, a nossa cavidade nasal ela é composta por microvasos de sangue, tá? Que eles ajudam a nossa parte via aérea, ou a mucosa da nossa via aérea, para proteger a entrada de partícula. Quando o tempo está muito seco, a mucosa fica seca e, consequentemente, esses vasinhos eles podem sofrer algum tipo de rompimento e a pessoa ter o sangramento, tá? Normalmente o que acontece é uma gotinha, 2 gotas de sangue, formar uma casquinha, tá? Agora, existem casos onde o paciente tem algum vasinho mal formado, alguma coisa dentro da cavidade nasal, e aí nesse tempo seco, ele vai tentar suar o nariz, ele rompe um vasinho desse e começa a ter um sangramento intenso. Sangramentos intensos, a primeira coisa a se fazer é nessa parte molezinha que a gente tem na ponta do nariz, a gente comprimir essa parte para estancar o sangramento. Se o fator de coagulação da pessoa é normal, a pessoa não tem nenhum distúrbio de coagulação, ela não toma nenhuma medicação para afinar o sangue, como a gente costuma dizer, um anticoagulante, e simples fato de você colocar e pressionar essa parte molezinha da frente do nariz vai estancar o sangramento. 1 minuto, 2 minutos. Colocar gelo nesse local também facilita. Agora, se o sangue estiver escorrendo de uma forma maior, alguma coisa preocupante, nunca colocar a cabeça para trás. É isso que eu ia perguntar agora. Isso. Que a gente sempre vê, né? Quando a gente era criança, tomba a cabeça para trás que para de sangrar. Então isso é errado. É errado, porque se você... Não é que é errado. Se você tomba a cabeça para trás, o sangue que está na tua cavidade nasal, em vez dele escorrer para fora, ele vai descer pela tua via aérea e pode irritar teu estômago e a pessoa vomitar, pode descer para o pulmão. Então o ideal é colocar a cabeça para frente, entre as pernas, pressionar essa partezinha molezinha do nariz e colocar o gelo em cima, tá? Mas o simples fato de sempre umedecer o nariz com o soro fisiológico é a melhor coisa. E outra, não cutucar o nariz. Tem casquinha? Amolece com soro fisiológico. Não fica mexendo com cotonete, não fica enfiando o dedinho lá dentro, sem contar que agora, o máximo que a gente puder evitar de dedo no nariz, né, da boca, é melhor, tá? Certo.
Doutor, para a gente encerrar, crianças e idosos sofrem mais com esse tempo seco? Sofrem. Idosos têm uma imunidade menor, né? Uma imunidade, proteção do corpo menor, então a suscetibilidade a infecções são maiores. Eles têm outras doenças associadas, problemas cardíacos, problemas renais, problemas pulmonares. Então a chance de infecção é maior. E criança, primeiro porque o sistema imunológico da criança ainda não é maduro o suficiente e porque a criança tem muito contato uma com outra, de uma pessoa para outra, então a chance dela pegar uma infecção é maior. E também a questão boca, mão, nariz, tá? A gente sabe, a gente está passando por essa pandemia, os casos têm diminuído, graças a Deus, a gente tem visto que as coisas têm melhorado, mas nunca é demais dizer, vamos ter um pouquinho de distanciamento, a gente precisa sair, precisa trabalhar, precisa fazer as coisas da gente, mas vamos ser conscientes, vamos proteger um ao outro, tá? Muitos questionam a questão da máscara. A máscara funciona, a máscara não funciona. A máscara funciona sim. Eu trabalho num serviço que é referência para o tratamento do SARS-CoV no estado de São Paulo. A gente trabalha todo dia exaustivamente em busca de trabalhos científicos válidos e que dizem e que confirmam a necessidade da máscara. Eu vou utilizar um exemplo. O paciente que é imunodeprimido ou o paciente que faz um transplante renal, uma vez fizeram até uma piada comigo dizendo que isso não tinha nada a ver, mas é o exemplo clássico. O paciente, quando ele faz um transplante, por exemplo, de rim, ele utiliza uma medicação para diminuir a imunidade dele para que o corpo dele aceite o rim que não é dele. E ele usa máscara. Por que ele usa máscara? Ele usa máscara para se proteger para não pegar infecção respiratória. Então, se um paciente que é transplantado usa máscara para não pegar infecção, a máscara serve para a gente também, para se proteger do SARS-CoV, tá? Então, é uma comparação, mas serve da mesma forma. Sempre que possível, use a máscara. Seja consciente, vamos ajudar os outros. A gente só consegue crescer como sociedade e conseguir alguma coisa boa no meio da gente se a gente ajudar as outras pessoas, tá? E saber que tem idosos que estão perto da gente e que podem ter uma doença grave, né? A gente pode não manifestar nada, a gente sabe que tem muitos pacientes que têm o Covid e que são assintomáticos, tudo, mas a gente pode levar esse vírus para uma pessoa perto da gente ou para uma pessoa até que a gente não conhece e que pode ficar gravemente enfermo, né? E a gente não pode ser agente de doença, a gente tem que ser agente de cura, a gente tem que ajudar as pessoas ao redor da gente, tá? Fazer a nossa parte, né, doutor? Exatamente. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue vencer isso, a gente consegue vencer tudo, tá? A gente tem que ser solidário e a gente tem que ser humano. Ser humano é cuidar das outras pessoas. Nem que seja um bom dia, nem que seja um cuidado, nem que seja uma orientação. Ser cordial. Eu acho que é isso que o mundo precisa, de cordialidade, tá? E de bondade entre os homens. E assim as coisas vão passando. Sem dúvidas. Doutor, eu acho que o ouvinte que está nos ouvindo agora não iria me perdoar o senhor estar aqui presente e não perguntar do seu pai, né, o doutor Nilo, que é amado por toda a cidade. A gente tem noticiado aqui no Jornal da Cidade a sua melhora no quadro clínico. Quais as notícias que o senhor tem para nos dar hoje sobre ele? Meu pai há 50 anos cuida da cidade. Meu pai há 50 anos tem milhares de filhos que são todos com quem ele já olhou no pronto-socorro, já olhou no hospital, já fez as cirurgias e tudo mais. E foi fazendo isso que ele acabou pegando a doença. Como ele mesmo disse pra gente no comecinho, eu não podia deixar sozinho aquela família de 30 anos que eu cuidava. E foi por isso que ele pegou a doença. Ele ficou muito mal. Ele ficou do dia 12 de setembro até agora dia 3 de outubro internado na UTI onde a gente trabalha em Pinhal. Nós levamos ele para lá porque é um serviço de referência. O nosso coordenador lá, o Dr. Luiz Fernando Zarpão, é excepcional. E foi graças ao trabalho de todo mundo, dos médicos, dos enfermeiros, da administração do hospital, que ele saiu. E ele teve alta agora dia 3. Infelizmente, essa doença, em alguns casos, ou nos pacientes graves, ela faz com que o paciente fique sem força muscular para movimentar braço, perna, fique cansado, deixa um machucado no pulmão como se fosse um enfisema. Então agora ele está internado aqui na Santa Casa de Andradas, que a gente também só tem a agradecer a todo mundo, a enfermagem, o pessoal da administração, o pessoal da limpeza, o pessoal da portaria. Todo mundo tem um amor imenso por ele, além de todo mundo de Andradas.
Mas ele está melhor, cada dia que passa ele está melhor. Eu tive lá agora, ele está sorrindo, ele já está brincando, já está fazendo piadinha e já está dizendo que ele não vê a hora dele voltar a trabalhar. A gente sabe que isso vai demorar um pouquinho, né? Até que ele recupere a força, recupere a capacidade de se movimentar sozinho e tudo mais. Mas ele está bem. E ele está bem graças aos médicos, aos enfermeiros e graças à oração de todo mundo. Nós não temos palavras, não temos tamanha gratidão a todo mundo que orou por ele, tá? E é isso. Cada dia que passar ele vai ficar um pouquinho melhor. E eu prometo que eu vou manter todo mundo informado aqui, tá? Muito obrigado. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal da Rádio Vinícola. Vocês são excepcionais, tá? Sempre que precisar, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, tiver alguma pauta, alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.